Aleluia. Pode sentar, querido. Aleluia. Diga assim comigo, isso foi um extra de Deus. Eu costumo dizer em Santos que às vezes o Espírito Santo nos dá bônus, amém? E esse foi um bônus que o Senhor nos deu já na entrada. Porque na verdade, como vocês viram o anúncio, nós vamos tratar de dois inimigos da adoração, amém? Diga assim comigo, dois inimigos da oração. O Espírito Santo nos guiou a falar desse tema, aleluia. E eu fiquei perguntando ao Senhor, como que a gente poderia descobrir, de fato, como nós podemos estar agindo em orgulho e vaidade. Diga assim comigo, orgulho e vaidade. Dois inimigos da adoração. Amém? Obrigado, pastor, por ter confiado essa palavra a mim. E obrigado, minha esposa, por estar comigo aqui me acompanhando. Amém? Ela teve um dia abençoado, mas não deixou de estar comigo aqui. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vamos à palavra de Deus, amado. Aleluia! Aleluia, Pai. Eu vou começar falando sobre vaidade, e eu fiquei lendo no dicionário o que significa vaidade, característica daquilo que é vão, que não possui conteúdo, e se baseia numa aparência falsa, mentirosa, excesso de valor dado à própria aparência, aos atributos físicos ou intelectuais, caracterizado pela esperança de um reconhecimento da admiração. Eu resumi isso pensando nesse significado do dicionário português, eu resumi dessa forma: vaidade é uma necessidade de ser reconhecido. Então, muitas pessoas, elas emocionalmente desequilibradas, têm a necessidade de ser reconhecida. E por isso, às vezes, elas fazem coisa que, no seu desequilíbrio emocional, elas acabam prejudicando outras pessoas. Então, naquele intuito de ser reconhecido por causa dessa necessidade, ela às vezes passa por cima das outras pessoas. E às vezes passa por cima até de pessoas que nós não devemos passar por cima de ninguém, certo? Mas como nós estamos num grupo chamado igreja, num contexto chamado igreja, às vezes quer passar por cima até das autoridades constituídas por Deus. Amém? Então nós vamos caminhar um pouquinho na palavra. Aleluia. Romanos 8, irmãos. Aleluia. Nós vamos colocar uma base aqui primeiro, para depois nós entrar no estudo. Romanos 8. Versículo do 5 ao 8 diz assim. Aleluia. Deixa eu me achar aqui. Romanos 8. Inimigos da adoração. Romanos 8, do 5 ao 8 diz assim: porque os que inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito, porque o penhor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Gálatas 5, 16, 17 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Agora, Provérbios 21, 4 diz assim:
O olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Aí no versículo 6 diz assim: trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Então nós estamos aprendendo dentro da palavra a respeito do orgulho e da vaidade. Provérbios nos ensina muito sobre isso. E como a irmã disse, Salmos também é um livro maravilhoso para nos ensinar a respeito disso. Mas como eu disse a você, eu estava orando e buscando do Senhor como nós poderíamos demonstrar na prática, ou alguém da Bíblia, ou algum personagem que agiu em cima desses dois inimigos, ou junto com esses dois inimigos, ou manifestando características desses inimigos. Amém? Então nós vamos aprender um pouquinho a respeito de Adonias. Diga comigo, Adonias. Adonias, irmão, foi um dos filhos de Davi, o quarto filho de Davi. E chegou um tempo que Davi ficou velhinho. Todo mundo fica velho aqui, amém? Então chegou um tempo que Davi ficou velhinho e subiu no coração de Adonias, e ele influenciou pessoas que andavam com Davi para ele tomar o lugar de Davi ainda vivo. Quem sabe que o filho substituía, mas depois que o pai morria. Então, eu fiquei pensando a respeito de uma vaidade pessoal. Porque o camarada tinha um pai que era rei. Ele sabia que haveria uma promessa, que não seria ele o rei, que seria Salomão. Porque na época de Adonias, quando Adonias nasceu, Davi, ele era o rei de Judá. E quando Salomão nasceu, Davi reinava todo Israel. Então haveria uma promessa que o reino seria passado para Salomão, como foi. Mas Davi não se manifestou como Absalão se manifestou. Essa ira, essa rincha do pai. Mas sabe que às vezes a gente não precisa se manifestar, mas no coração está lá. Aleluia. Eu vou dizer igual Perilho, parece que Deus começou a falar, amém? Oh, aleluia. Então às vezes, irmãos, por causa de uma personalidade que é mais tranquila, existe uma vaidade dentro do coração, mas ela não é manifestada. E é o que estava acontecendo com Adonias. Vamos lá para 1 Reis, capítulo 1. Aleluia. Nós vamos ver, irmãos, algumas evidências de que Adonias estava agindo com vaidade. Aleluia. Aleluia. Primeira Reis, é isso mesmo, capítulo 1, mas o versículo é 5 ao 10. O capítulo todo é muito rico, mas nós vamos parar em algumas coisas aqui que o Senhor colocou no meu coração para comentar desses versículos aqui, do 5 ao 10, que diz assim: então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavalheiros, e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa, e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele que Joabe, filho de Zuria, e com Abiatar, o sacerdote, que, seguindo-o, o ajudavam. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois, e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos,
os filhos do rei e todos os homens de Judá, servos do rei, porém a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Amém, irmãos? Então nós vamos ver aqui, irmãos, dentro desse texto, o Espírito Santo ministrou algumas coisas dentro do meu coração, para compartilhar com você, a respeito desse comportamento de Adonias. No versículo 5 diz assim, eu coloquei assim, no entendimento que o Senhor ministrou no meu coração. O versículo 5, ele diz, então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais que corresse adiante dele. Jamais já é o sexto. Então vamos lá. O primeiro comportamento de Adonias que demonstrava que ele estava entrando nessa linha da vaidade. O Espírito Santo ministrou no meu coração. Ele usa a força da posição para impor o seu plano ou a sua visão. Ele diz, eu reinarei. A palavra não diz que alguém, que o pai chamou ele e disse, olha, você vai assumir o trono. Mas eu acredito, irmãos, que por uma vaidade pessoal, ele se pôs. E sabe de uma coisa, amado? Eu e você não precisamos disso. A Bíblia diz que quem nos exalta é o Senhor. Irmãos, eu não preciso correr atrás de posição. Sabe qual é a posição mais preciosa que eu vejo dentro da palavra de Deus? Diga assim, a posição de filho. Nós somos filhos, irmão. E como filhos temos direitos. Diga assim, eu tenho um pai. Rapaz, tem posição melhor do que essa. Um pai que cuida de nós nos mínimos detalhes. Se eu perguntasse para cada um de vocês aqui, quem pode falar a respeito de um cuidado de Deus? Todo mundo ia se levantar e ia falar alguma coisa. Amém? Você está comigo? Então, nós não precisamos disso. Não, de forma alguma. Mas, irmãos, quando nós tomamos essa posição de agir ou ter esse comportamento de vaidade, muitas vezes as pessoas, ou a pessoa que age dessa forma, ela anda machucando as outras pessoas, ou expulsando as pessoas. Eu não sei quanto a você, mas infelizmente, às vezes tem pessoa que a pessoa não quer estar perto. Sabia disso? Mas a palavra de Deus está aqui para nos ensinar, a mim e a você, até mesmo a orar por esse tipo de pessoa. Senhor, abra os olhos espirituais dessa pessoa. Principalmente quando irmãos, num contexto de igreja, que nós somos irmãos. E por ser irmãos, para que nós agirmos com vaidade? Aí nós vamos ir lá para o inimigo da adoração. A irmã diz, estamos vindo aqui terça-feira e estamos adorando ao Senhor em oração. Mas se no meio das pessoas, e uma pessoa vaidosa, ela acaba contaminando outras. Sabe quem era Joabe? O comandante lá do exército de Davi. Abiatar era o sacerdote. Então, ele contaminou duas pessoas de confiança de Davi. Então, tome cuidado, irmãos, quando você perceber, diga comigo, perceber, que a pessoa está agindo em vaidade. Às vezes, irmãos, até meio que, vou colocar assim, meio que inocentemente, ou a pessoa quer uma coisa porque ela quer chegar naquele lugar. Diga assim, não precisa forçar. Aleluia. Nós não precisamos, irmãos, forçar a barra, como diz o jovem. Amém? Nós somos líderes de jovem agora, a gente está com uma linguagem meio jovial, sabe? E é muito bom, estamos aprendendo muito com eles.
Então nós não precisamos forçar a barra para chegar em alguma posição. Segundo comportamento de Ananias, versículo de número 6, aleluia. Então, ele teve um comportamento, irmãos, totalmente equivocado, aleluia, inimigos. Então o primeiro inimigo, nós estamos falando da vaidade. Segundo, versículo 6, aleluia. No versículo 6, irmãos, aleluia, deixa eu me achar aqui. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Nesse 6º versículo, eu coloquei assim: ele não estava preparado emocionalmente. Uma pessoa que nunca foi contrariada, irmãos, ela não está preparada para assumir alguma posição. Uma vez eu assisti uma mensagem do pastor Josué, num encontro de casal, e ele disse: o poder do não. A mensagem, o título era o poder do não. Então, em alguns momentos, eu e você vamos ter que dizer não. Principalmente na educação dos nossos filhos. Não vai ser tudo o que eles querem que nós vamos dar. Amém? Amém. Então, nós vamos dizer com muito amor e carinho: não, filho, dessa forma não está certo. Se ele quiser fazer, o meu já tem 20 anos. É um problema dele, já é de maior. Mas eu vou ensinar sempre o correto. Eu vou ensinar sempre o que está na palavra do Senhor. Amém? Então, o segundo comportamento dele, ele não estava preparado emocionalmente. E, irmãos, existem muitas pessoas que não estão preparadas emocionalmente para estar assumindo alguns cargos, algumas posições. Tem um pregador que eu escuto muito ele diz: se você não consegue governar você mesmo, você não está pronto para governar outras pessoas. Amém? Então, eu preciso estar pronto para governar as minhas próprias emoções. É fácil? Não. Porque, como nós lemos em Romanos, é uma briga, carne e espírito. Gálatas repetiu. Você vê que Paulo sempre traz um ensino nas cartas, repetindo: irmãos, para de andar na carne, ande no espírito. E vaidade, o que é? Nada mais é do que uma obra da carne. Uma pessoa que anda pelo Espírito, ela não vai agir em vaidade. Ela sabe quem ela é. Diga assim: eu sei quem eu sou. Sabe, irmão, quando nós sabemos quem nós somos, nós não vamos precisar andar em vaidade. Aleluia. E isso é poderoso, irmãos, quando nós entendemos isso. Porque nós vamos ficar naquela ânsia: não, eu quero, tem que acontecer. Tem pessoas, eu vou colocar como Adonias, querendo tomar posições de outras pessoas e nem estão preparadas para assumir o lugar. Aleluia. Mas a pessoa quer porque quer, nem foi chamada para esse propósito. Irmãos, o dia que eu e você descobrirmos exatamente para que nós nascemos, vai parar essa briga de um querer tomar o lugar do outro. Oh, aleluia. Eu não quero o lugar do meu irmão. Eu não quero ser cantor. Eu nem tenho chamado para isso. Para que eu quero estar lá em cima? Com essa voz de taquara rachada. Então, para que, oh, meu Deus, não, deixa João, que eu vou tomar o louvor. Eu vou sentar na bateria ali. Não vai dar certo, vocês vão sair correndo. Então, irmãos, quando a gente entende isso, a gente para de andar na vaidade. E vamos adorar o Senhor. Sabe, adorar o Senhor motivando: irmão, você tem um dom para isso. Pegue, irmãos, nós vamos te ajudar. Eu saí da cá, eu senti no meu coração, eu coloquei no grupo dos homens: irmãos, ore por mim aí, eu vou ministrar na Praia Grande hoje. E os irmãos: amém, amém, amém. Aleluia. Diga assim: eu preciso ser guiado pelo Espírito de Deus. Rapaz, quando eu e você aprender isso, nós vamos parar de ficar se apegando em mesquinhez, eu vou colocar assim, aquelas coisinhas bobas. Porque
A gente ministra para os casais, e estamos até ministrando em Santos agora, um curso lá, e a gente costuma falar para os casais não tropeçam em grandes pedras, é nas pequenininhas. É uma palavra mal falada, aleluia. É uma fala que o outro não compreendeu e ali já nasce uma discórdia. Então o Espírito Santo, irmãos, ele está aberto para ensinar a mim e a você, a cada dia, aleluia. Não é à toa que vocês vão ter o seminário de adoração, é Deus proporcionando aprendizado para a igreja de Praia Grande, amém? Aleluia, glória a Deus, oh aleluia, Pai, aleluia. Versículo de número 7, aleluia. Primeiro inimigo, vaidade, aleluia. Deixa eu me achar. Aí no 7 diz assim: porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natão o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Imolou, não, eu estou errado aqui, oh meu Deus, me perdoa, querido, aleluia. Aleluia. 7. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zuria, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo-o o ajudavam. Porém, o sacerdote e Benaia, filho de Joada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Aí no versículo 6 eu coloquei assim, no versículo 7, ele influenciou outros a serem infiéis. Ah, meu Deus. Então, a pessoa que age nessa obra da carne, vou colocar assim, na vaidade, ela influencia outras pessoas a ser infiel. Quem era Joabe e quem era Abiatar? Homens de confiança, como eu disse, de Davi. E Adonias, ele persuadiu esses dois homens. E como Davi já estava velhinho, e eles não tinham o Espírito Santo dentro, e nem consultou o profeta, eles foram influenciados. Então, irmãos, o que o Senhor está querendo de mim, de você, que nós vamos pedir ao Senhor discernimento espiritual, para nós podermos olhar para algumas situações e identificar se realmente aquilo que a pessoa está falando é algo que vem de Deus, ou se é algo da sua vaidade. Eu acredito que cada um de nós que temos o Espírito Santo e conhecemos um pouquinho da palavra, logo a gente vai identificar quando é uma vaidade. A pessoa, pode ter certeza, uma pessoa quando ela anda na vaidade, ela quer que as coisas sejam resolvidas imediatamente. Mas Davi, se a gente for ler a história de Davi, todas as vezes que Davi ia para uma guerra, quando ele consultava o Senhor, não era. Ele ia orar, ele ia buscar de Deus. Então, quando você vê uma pessoa apressando muito, tome cuidado. É vontade de Deus ou é vontade da carne dela? Nós já tivemos o desprazer de estar junto de pessoas dessa forma, querendo fazer sua própria vontade. E sabe, irmãos, aí eu tive que usar o poder do não. Não, você quer fazer, faz. Fique tranquilo, eu não vou achar ruim, de maneira alguma. Mas eu só vou fazer aquilo que o Espírito Santo ministrar no meu coração. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele não é espírito de confusão, irmão. Porque o mesmo Espírito que está em você, ele está em mim. Ele não vai contradizer. Agora, a minha carne, eu vou colocar assim, colocar a minha, ela pode contradizer o Espírito. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é muito bom. Diga assim, Deus é muito bom. Aleluia. Oh, glória ao Senhor. Aleluia.
Aleluia, Pai. Aí diz que Adonias fez: imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zelote, que está perto da fonte de Rógel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servo do rei. Porém, a Natão, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Aleluia. Do versículo 8 ao 10, o Senhor me deu o entendimento seguinte: o que o Espírito Santo mostrou no meu coração foi: ele despreza aqueles que não contribuem com a sua visão. Então, o vaidoso, quando ele quer impor o plano dele, e você não concorda, ou você não participa, ele te despreza. Ele coloca você num canto. Amém. Aleluia. Aleluia. Então, ele não vai me ajudar a eu fazer o meu plano. Eu coloco ele no cantinho. Na igreja, na antiga igreja que nós participávamos, colocava no banco. A pessoa colocando a outra no banco, guiada pelo Espírito, é uma coisa: é salvação, é cura, é libertação. Agora, se for por ela, pela vontade dela, pela vaidade, o que está no banco vai ser abençoado, e ela pode tropeçar. Amém. Então o Espírito Santo, irmãos, ele está aqui para cuidar da igreja do Senhor. Amém. Nós estamos liderando os jovens santos, e sabe de uma coisa, irmãos? A gente entende da responsabilidade que é liderar um grupo, porque nós temos que ser de fato o espelho, não tem para onde nós correr. E se eu agir com algum tipo de vaidade com aquele jovem, porque eu acho que é jovem, o jovem vai correr a carreira dele, e eu posso estar me paralisando. Sabe de uma coisa? É melhor ficar com a palavra. Amém. Vamos falar um pouquinho de orgulho agora? Aleluia. Glória a Deus. Segundo inimigo da adoração. Eu peguei o exemplo, irmãos, da passagem de Naamã. Então, lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo do 11 ao 16, o capítulo todo também é muito rico, mas eu fiquei nesses versículos aqui para a gente compartilhar algumas coisas nesses versículos. Diz assim: chegou um momento aí que você conhece a história com certeza, que a criada falou com a mulher falou com ele, e ele foi até Israel. Aí, quando chega no versículo 11, que me chamou a atenção, foi: Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso a farias? Não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço,
aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Amém, irmãos? Estamos falando de um homem também que tinha uma posição na Síria. O rei era Ben-Hadad, e a palavra conta que Naamã, ele pediu lá ao rei para mandar a carta para o rei de Israel, que não batia bem com o rei da Síria, eles eram intrigados. E o rei de Israel, por não ter uma resposta, ele acha que ele estava do tipo inflamando uma situação. E Naamã Elias ouviu a respeito dessa conversa. E aí a Bíblia conta que Elias mandou levar o Naamã até a casa dele. Deixa eu tomar água. Oh, glória. E esse segundo inimigo chamado orgulho, irmãos, ele tem duplo sentido. Tem aquela pessoa que ela acha que só ela faz o bem, faz bom, que a opinião ou a ideia do outro é pior ou menor do que a dela. Esse é um orgulho negativo. E eu fiquei pensando a respeito de orgulho e vaidade, e eu percebi que são parentes. Amém? Ou são irmão, ou são primo, são bem chegados, menino. Esses dois inimigos, eles são bem chegados. Porque em algum momento um toca no outro, em algum momento o outro toca no outro. Eu fiquei em casa pensando, falei, rapaz, eu acho que é irmão os dois. Amém? E Naamã vai até a casa de Eliseu, com a sua comitiva, e eu coloquei assim, no versículo 11, o versículo 11 que nós lemos, pode acompanhar aí, eu não vou ler de novo, para nós ganharmos tempo. No versículo 11, vê o entendimento seguinte: as pessoas orgulhosas, elas são inflexíveis e não estão abertas para mudança. Elas estão trabalhando junto com outras pessoas, isso na esfera de trabalho, de igreja, na nossa casa, na família. A opinião do outro sempre é menor do que a dela. Ela se acha a melhor. Então, e aí, lendo e vendo o significado desses inimigos, é como eu falei, vai tocando um no outro. Até nos versículos da Bíblia, a gente vai ver lá versículo que fala de arrogância, soberba, tudo junto. Diga assim, tudo obra da carne. Aleluia. Então, no versículo 11, ele chega lá e o profeta simplesmente diz, mandou o mensageiro e diz, faça isso. Desce no rio. Mas o orgulhoso, ele é inflexível. E ele não está aberto para mudança. E olha que foi uma mudança radical, né? Por ele ser um comandante, ele achou que Elias ia bater continência para ele. Sabe, irmãos, a posição que Deus coloca eu e você, em muitos momentos não há necessidade ou não é necessário de a gente precisar de continência. Tem pessoas que amam ser honrado, e de fato a honra é bíblica. Mas às vezes a pessoa mesmo não está honrando a posição que Deus a colocou. Então o primeiro a honrar a posição que ele está, sou eu mesmo. Diga comigo, sou eu mesmo. E como que eu honro a posição que Deus me colocou? Fazendo a coisa certa. Fazendo o que está na palavra de Deus. Não é andando em vaidade e muito menos em orgulho. Amém? Oh, aleluia. Deus é muito bom. No versículo 12, aleluia. O entendimento que Deus me deu foi, versículo 12, acompanha aí que eu não vou ler, tá? Só vou falar aquilo que Deus ministrou no meu coração. Versículo 12, aleluia. Ele julga ter as melhores respostas. Uma pessoa que é carregada do orgulho, as respostas dela sempre
é melhor do que a dos outros. Rapaz, não é brincadeira conviver com a pessoa orgulhosa. Um esposo orgulhoso, uma esposa orgulhosa, imagine quando tem um desentendimento. Como que vai acertar? Aleluia. Quem já agiu com orgulho aqui com a esposa? Amém, aleluia. Graças a Deus que não foi só eu. Sabe aquelas briguinhas que você fica assim, não, se ela não torcer, se ela não dar o braço, também não dou. Carne pura. Às vezes nós perdemos a bênção por causa do orgulho. Aleluia. Diga assim, mas eu não vou perder mais bênção. Amém, aleluia. Oh, glória a Deus. Terceiro comportamento do orgulhoso. No versículo 7, você pode acompanhar e eu vou falar só aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Ele influenciou, oh, aleluia. Estou voltando para trás. Aleluia. Terceiro comportamento. No versículo 13, ele diz assim: eles não gostam de ceder, dificultando e menosprezando a ideia dos outros. O orgulhoso, ele não gosta de ceder, e pior, ele ainda menospreza a ideia das pessoas, do tipo, só a minha vale, só eu sei, ele é o bambambam, e ele não se dá conta que está andando em orgulho. Quarto e último comportamento, aleluia, glória a Deus, versículo 14 ao 16, o Senhor ministrou no meu coração o seguinte: quando recebe alguma coisa dos outros, querem recompensar, não sabe nem receber a bênção. A pessoa orgulhosa, Deus abençoa ela, ou usa alguém para abençoá-la, e ela quer devolver a bênção, de alguma forma. Não, irmão, quando a bênção chegar, pega a tua bênção, irmão. Fique tranquilo, diga assim, eu vou pegar a minha bênção. Vai ter um momento que o Espírito Santo vai tocar no meu e no seu coração para abençoar outro, pode ter certeza. Porque a bênção que Deus libera sobre a minha vida, a sua, vai contagiar outras pessoas. Bênção que é só para mim não é bênção. Eu vou colocar assim, é meia bênção. Porque a minha bênção ela vai contagiar outras pessoas. Amém? Finalizando, Filipenses, para nós finalizarmos, fecharmos. Então, que o Espírito Santo, irmãos, nos ajude a cada dia a não manifestar esses comportamentos que nós acabamos de ver. Amém? Aleluia. Filipenses 2, do 1 ao 11, é um capítulo muito lindo. Ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus dobre-se todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Desculpa. Então, irmãos, é isso que o Senhor espera de mim e de você.
Esse deve ser o comportamento dos filhos de Deus. Não fazermos por vaidade, muito menos por orgulho. E na passagem de Filipenses, a gente vê outros adjetivos, vou colocar assim, agregados. Vanglória, talvez vocês vão ouvir até chegar ao evento a respeito de outros inimigos. E vocês vão perceber que estão tudo um ligado no outro. Assim como, para finalizar, o fruto do Espírito, aleluia, estão interligados uns nos outros. E esse sim, é que eu e você temos que manifestar. Então, se nós for perceber lá, está de 3 em 3 lá as características do fruto do Espírito. Amém? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, paciência. Então você vê que está tudo interligados. E eu e você vamos manifestar o fruto do Espírito. Amém. Ou as características do fruto do Espírito. Isso é que Deus espera das nossas vidas. Isso é que Deus espera da igreja dele aqui na terra. Manifestando as características do fruto do Espírito, assim como o nosso mestre manifestou. Amém? Aleluia. O louvor, se quiser subir, eu não sei como vocês fazem aqui, se quiser subir.